Fala, galerinha, fica ligado, vamos lá. Bora trocar uma ideia sobre órgão público. A gente falou no bloco que antecedeu aqui sobre principais características da administração direta. E algumas características são semelhantes aqui, mas tem algumas peculiaridades que a gente precisa trabalhar como sendo características dos órgãos públicos. E a gente não vai perder o foco. A gente vai manter o foco, mas eu preciso estabelecer para você, de forma objetiva, as principais características dos órgãos públicos. Vamos lá. Distribuição interna de competências. Então, fico nervoso quando não tem acento na parada. Distribuição interna de competências. Então, visualiza. Eu distribuí internamente dentro da estrutura hierárquica, eu estou diante de um órgão público. Ô Vini, um órgão é para ser tratado como um centro especializado. Por que isso? Eu já me fiz essa pergunta. Por que a doutrina trabalha os órgãos públicos como centros de competência especializados? Por que, por exemplo, que uma delegacia da mulher é um centro de competência especializado? Por quê? Que uma delegacia de roubos e furtos é um centro de competência o quê? Especializado. Vou te explicar mais exemplo. Por que a delegacia de homicídios é um centro de competência especializado? Você já deu a resposta mentalmente. Porque ali a atuação é especializada para o solucionamento daqueles crimes. Consegue visualizar? Por que o Ministério da Saúde é um centro de competência especializado? Ele cuida da matéria saúde. Consegue fechar? Então, eu distribuo internamente as competências e eu especializo aquele órgão naquela atuação. Porque quanto melhor você especializar uma determinada pessoa jurídica ou um determinado órgão público na atuação de uma atividade administrativa, eu vou ter uma atuação mais eficiente. A atuação vai ser melhor desempenhada. Então, a ideia de desconcentração, quando eu crio órgãos, eu estou criando um novo órgão com o objetivo de especialização. Tranquilão? Beleza? Então, analisa. Lembra do princípio da especialidade? Eu crio órgãos ou eu crio entidades com o objetivo de especializar. Essa que é a ideia que a administração trouxe para a criação de órgãos ou de entidades. É melhor desempenhar as atividades administrativas. Tranquilo? Fechado? Vamos continuar. Olha só. Os órgãos públicos, eles têm como principais características, e a inicial característica aqui que a gente vai trabalhar, é a localização deles é dentro da administração pública, direta ou indireta. Aí o cara começa a tirar os cabelos, tu tô ficando maluco. Porque no outro bloco tu estava falando de administração direta. Show de bola. Aí tu falou que os órgãos públicos são centros de competência dentro da administração direta. Falei. Porque lá o assunto era administração direta. Mas será que eu posso criar? Para e pensa. Dentro de uma sociedade de economia mista, será que dentro da Petrobras eu posso criar um centro de competência especializado? Uma divisão nacional de cuidado com petróleo? Será? Claro que pode, parceiro. Então você pode desconcentrar a atividade administrativa dentro da administração direta, mas tu também pode criar órgãos dentro das entidades da administração, o quê? Indireta. A própria administração indireta cria os seus centros de competência especializados. Dentro da Petrobras, dentro da Caixa, a gente tem várias ramificações. A gente tem várias pequenas organizações. A gente tem vários centros de competência especializados. Tranquilidade? Belezex? Fechex? Fechadex? Então, vem comigo, X. Tranquilo? Vamos lá. Muito sem gracex. Vamos lá, vamos comigo. Só para tu acordar e falar, nossa, que idiota.
Mas são essas idiotices que na hora da prova tu vai lembrar. E depois da prova tu vai lembrar. E tu vai querer me chamar pro churrasco. E eu vou mole, vou molinho. Vamos lá. Camisa do Flamengo. Já sabe o meu presente. Camisa do Flamengo. Vamos continuar. Não possuem personalidade jurídica. Já falamos sobre isso. Porque os órgãos, eles vão ser representados pelo ente político. Fechou? Órgãos não possuem patrimônio próprio. Show de bola. A gente trocou uma ideia. A gente está falando das características da administração indireta. De quem é o patrimônio? É do ente político. O patrimônio é da União, do Estado, do município e do Distrito Federal. De quem é o patrimônio lá na indireta? É da entidade. Mas o patrimônio não é do órgão. Deu para fechar? O patrimônio é do ente político ou o patrimônio é da entidade. O patrimônio não é daquele centro de competência especializado. O centro de competência, ele está meramente exercendo a atividade. Ele não detém o patrimônio do ente político. Vamos lá. O órgão público, como a gente já trocou uma ideia, mas é importante trazer essa exceção aqui à baila, ele não possui capacidade processual. A gente combinou que quem vai representar no polo ativo, no polo passivo, vai ser a procuradoria do ente, a procuradoria do município, a procuradoria do estado, a procuradoria federal. Essa procuradoria vai representar ali, vai ser o advogado ali do órgão. A gente vai ter o representante ali do órgão, assim, o governador representando o poder executivo ali. A gente troca essa ideia. Mas a gente tem exceções. Embora os órgãos não possuam capacidade processual, primeiro guarda essa exceção. E depois eu vou dar a definição ainda nesse bloco, a classificação dos órgãos. A gente tem órgãos independentes, a gente tem órgãos autônomos. E essas duas categorias de órgãos que já a gente vai classificar, eles têm uma possibilidade de ajuizamento aqui, ó, a possibilidade de entrar com mandado de segurança, de petração aí do mandado de segurança, para a proteção das suas prerrogativas funcionais. Beleza? Olha que questão boa, gostosa para cair na prova. Olha só, questão de liça para cair na prova da gente. Ó, questão boa. Os órgãos públicos não possuem capacidade processual. Em nenhuma hipótese. Questão errada. Os órgãos públicos não possuem capacidade processual, mas têm a possibilidade de mandado de segurança para os órgãos independentes e autônomos com o objetivo de proteção das suas prerrogativas funcionais. Tranquilex, fechadex, vem comigo essa aqui. Belezão? Então, vamos partir aqui para o cantinho. Deixa eu botar o cabeção aqui no canto. Quando eu venho para o canto, eu lembro do nariz de perfil, eu lembro do meu amor. Tranquilo? Eu lembro do meu amor. Meu amor, te amo, te amo. Não posta esse vídeo na rede social. Não pode, mas o meu amor tem um nariz maravilhoso. A gente vai fazer uma plástica juntos. Vamos comigo aqui. Vamos lá. Ó. Gente, eu tô falando sério, não posta essa merda não, vai dar merda. Vamos lá, ó. Fruto da desconcentração. Ou seja, o órgão público, ele é fruto de quem, Vini? Da desconcentração. Porque na desconcentração, eu crio órgãos. A descentralização, eu crio as entidades. Tranquilo? Aí vamos lá. Eu crio e eu vou extinguir órgãos. Eu vou criar e eu vou extinguir órgãos. Mediante quem, Vinícius? Mediante lei, cara. Ato administrativo não cria e não vem a extinguir órgão público. Isso é essencial para você deixar bem guardadinho aí com você. Tranquilo? Ato administrativo não cria, ato administrativo não extingue órgão. Ato administrativo vai disciplinar a organização da administração. Aquele regulamento autônomo lá, regulamento autônomo pode organizar a administração pública? Pode.
organizar, desde que não implique em aumento de despesa, desde que não aumente ali em aumento de gasto público. Agora, para criar um órgão, para extinguir um órgão, eu preciso ter uma lei, parceirão. Fechou? Aí vamos lá. Os órgãos, eles são estruturas, centros de competências que vão ser hierarquizados. Um órgão ali, ele vai estar dentro da estrutura hierárquica da administração pública, ou direta ou indireta. Tranquilo? Ô Vinícius, tem hierarquia da direta para a indireta? Não. Mas dentro da indireta, eu tenho uma hierarquia, eu tenho várias ramificações. Tu não tem o presidente da Petrobras? Tu não tem o vice-presidente? Tu não tem as diretorias da Petrobras? Tu tem várias ramificações. Deu para fechar? Dentro da estrutura da administração indireta, lá dentro da estrutura, não, a gente fala em hierarquia. A gente diz que não existe hierarquia entre a administração indireta e a administração direta. Guarda isso aí no coração. Fechou? E olha que exceção gostosa para cair na tua prova. Gostosa, delícia para cair na tua prova. Os órgãos públicos não possuem capacidade processual. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica, mas eles podem, anota isso aí, celebrar contrato de gestão. Ô Vini, o que é um contrato de gestão? Olha só, os órgãos públicos vão firmar esses contratos de gestão para melhor desempenho das atividades da administração pública, para garantir eficiência. Eles vão firmar um contrato de gestão com uma entidade privada, perfeito? Que vai ter a qualificação de organização social, OS. Vai ter um momento que a gente vai falar delas. Mas o que é importante que você visualize? Órgão público celebra contrato de gestão? Celebra. Órgão público tem personalidade jurídica? Não. Qual é a finalidade da celebração de um contrato de gestão? Garantir eficiência na prestação do serviço público. Fechadex? Tranquilex? E é importante eu trazer aqui, nesse momento, porque o bloco de princípios foi bem rapidão. Então é importante a gente trocar uma ideia assim, mais aprofundada sobre a teoria do órgão. É totalmente necessário que a gente troque essa ideia mais profunda sobre a teoria do órgão. O que acontece? Inicialmente, a responsabilização não é do agente, e sim do ente político. Eu não responsabilizo o agente público por exemplo, ele ter causado dano a um particular. Eu vou responsabilizar o ente político. Eu acho que o nome dessa teoria deveria ser teoria do ente político, mas a doutrina desenvolveu que seria a teoria do órgão. Então, até por causa do princípio da impessoalidade, eu não imputo a responsabilidade ao agente público, que não era o Vinícius Rodrigues, não era o técnico do Seguro Social que estava ali atuando. Era o ente político União, Estado, Município, Distrito Federal. Consegue fechar? Consegue visualizar? Então, a teoria do órgão, ela traz uma ideia de impessoalidade, onde inicialmente eu não responsabilizo a pessoa, onde eu não responsabilizo inicialmente o agente público, eu responsabilizo o órgão público, o ente político. Fechado? Tranquilo. Eu não vou responsabilizar o seletista da administração indireta, eu vou responsabilizar a entidade em si. Essa que é a ideia. Quando a gente falar em responsabilidade civil, a gente vai aprofundar esse conhecimento. A gente vai partir e vai começar a classificar os órgãos públicos. Vem comigo aqui, vamos lá. Vamos seguir aqui. Classificação dos órgãos, pessoal. A gente tem três classificações aqui que eu acho que são relevantes e essenciais para a gente trabalhar aqui com vocês. Nesse tempo, assim, com o material que a gente tem, é suficiente para a tua aprovação se vier a questão de classificação de órgão. Vamos lá. Primeira classificação, quanto à posição estatal. Quanto à posição estatal, eu tenho órgão independente, autônomo,
superior e subalterno. Então, guarda aí, ó. Quanto à posição estatal? Independente, autônomo, superior e subalterno. Guarda essa definição aí no teu coraçãozinho. Fechado? Então, a gente pensa, órgãos independentes. Que órgãos são esses, Vini? São órgãos que compõem a mais alta hierarquia da administração. Esses órgãos independentes, assim, a ideia de independência é em relação a outros órgãos subordinados a eles. Eles não têm nenhuma subordinação para os órgãos que estão abaixo deles. Perfeito? Porque eles estão lá no topo. Perfeito? Aí vamos lá. A definição desses órgãos, a tipificação desses órgãos, melhor dizendo, está prevista no próprio texto constitucional. Então vamos lá, quando a gente visualiza Presidência da República, tranquilo? Opa! A Presidência da República está no texto da Constituição. Tem a definição de órgãos de caráter o quê? Independente. Deu pra fechar? Então tu visualiza aí. Um tribunal. Essa é uma pergunta boa para cair na prova. Que geralmente as questões de concurso cobram o seguinte: os tribunais superiores, os tribunais federais, os tribunais regionais do trabalho são órgãos independentes. Os tribunais de justiça não. Não, tá errado. Tá errado. Todos os tribunais são considerados órgãos o quê? Independentes. Porque eles estão na mais alta hierarquia dentro da sua competência prática. Pensa comigo, TJ, ele não está lá vinculadão lá no topo do Poder Judiciário, na esfera estadual? Claro que está. Então, dentro da estrutura da administração pública, na esfera do Poder Judiciário, dentro da esfera estadual, eu tenho como órgão independente o Tribunal de Justiça. Eu tenho como órgão independente o Tribunal Regional Federal. Eu tenho o STF como órgão independente. Consegue fechar? Porra, Vinícius, tem um negócio meio doido na minha cabeça. Porque eu acho que o STF manda no STJ. Eu acho que o STF, ele manda no TJ. Claro que não, cabeção. Porque a gente não tem o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Lá na Constituição, o ministro do STF, ele não manda num juiz de primeira instância, ele não manda. Ele apenas vai rever a sua decisão porque é competência dele. Isso é distribuição de competência. A distribuição de um é da decisão. A competência de um é da decisão. A competência do outro é revisar aquela decisão. E isso não faz um órgão hierarquicamente ser superior ao outro. E isso não faz, por exemplo, a União ter uma ramificação hierárquica, falando assim, sobre o Poder Judiciário. Eu tenho figuras de órgãos o quê? Independentes. Então, para de dizer aí, para de esbravejar, seu animalzinho, beleza? Do coração. Meu amiguinho, minha amiguinha, animal sou eu. Perdão, beleza? O que é importante que você visualize? Para de falar abobrinha de que o ministro do STF manda no ministro, ou melhor dizendo, manda no juiz de primeiro grau, de primeira instância ali. Cada um tem a sua competência, cabeção. Fechou? É difícil num país como o nosso a gente ter que passar esse conhecimento técnico, onde, às vezes, tem ministro da Suprema Corte que está falando aí que não chove de cima para baixo, não chove de baixo para cima. Os caras só falam besteira. Eles vão totalmente de encontro ao que diz a teoria, ao que diz o conhecimento técnico. É tudo animal, beleza? Quem sabe somos nós, quem sabe é nós, beleza? Então vamos lá. Os órgãos são independentes, porque fazem parte ali da mais alta hierarquia da administração, tem a sua tipificação definida no próprio texto constitucional, como exemplo que eu coloquei aqui no quadro, tem a Câmara, tem os tribunais, tem a Presidência da República, tem o Senado Federal, e aí a gente segue o jogo. Ô Vini, dá um exemplo aí de órgão autônomo. Bora definir aqui. Eles estão imediatamente subordinados aos órgãos independentes. Opa, órgão independente, teoricamente não tem uma relação de subordinação. Tem hierarquia porque eles estão lá no topo.
Eles vão exercer a sua posição de hierarquia superior. Beleza? Agora, os órgãos autônomos estão vinculados aos órgãos independentes. Dá um exemplo, Vinícius. Órgão independente, Presidência da República. Órgão autônomo, Ministério da Saúde. Ministério da Integração Nacional. Superministério da Economia. Opa! São aqueles órgãos imediatamente vinculados aos órgãos o quê? Independentes. Opa! Governo do Estado do Rio de Janeiro. É o órgão o quê? Independente. Secretaria de Segurança Pública. São os órgãos autônomos. Perfeito? Esses órgãos autônomos, eles têm uma maior, digamos assim, uma grande autonomia para gerir, por exemplo, ali, recurso financeiro. Tem tem um orçamento ali, digamos assim, eles têm capacidade para gerir seu próprio orçamento ali, que lhes foi disponibilizado, claro, por uma lei orçamentária anual. E as atribuições básicas aqui dos órgãos autônomos são atribuições de supervisão e atribuições de controle. São palavras-chave que eu acho que são relevantes para você visualizar. Supervisão ministerial. Controle finalístico. Opa! Órgão autônomo. Ministério vai fazer a supervisão ministerial. Ministério é órgão autônomo. Guarda isso aí no coração. Ministério e secretaria. Vem comigo aqui. Vamos seguir. Vamos continuar a definiçãozinha aqui. Ó, a gente tem também a figura aqui, Vini, dos órgãos superiores. E os órgãos superiores, esses caras aqui, eles são dotados, de poder de decisão, de poder de controle, de poder de direção. Perfeito? Caramba, Vini, órgão superior. Um departamento, tranquilo? Um departamento vai ser considerado um órgão superior. Assim, a doutrina ela não define, assim, praticamente quem são esses órgãos. Ela simplesmente diz que existem órgãos superiores. A gente tem um departamento nacional de alguma coisa relacionado à saúde. Um departamento nacional de transporte, relacionado, por exemplo, ao Ministério dos Transportes. Neste caso, meu amigo e minha amiga, a gente vai considerar esse departamento um órgão de caráter o quê? Superior, classificando ele como órgão superior. A característica essencial é que eles têm uma autonomia, digamos assim, financeira reduzida, mas eles têm fortalecidas a sua autonomia técnica. Não tem tanta hierarquia, né? Que eles vão exercer uma posição hierárquica tão alta, mas eles são órgãos de caráter o quê? De controle mesmo. São órgãos que vão ter uma função basicamente técnica. Essa é que é a ideia que vai relacionar aqui aos órgãos superiores. Ô Vini, e a peãozada? A peãozada está onde? Onde é que eu vou estar? Onde é que o Vini está? Onde é que a gente está? A gente está nos órgãos subalternos. Basicamente, tem que visualizar aqui, que os órgãos de mera execução, tu policial civil, tu inspetor, escrivão da Polícia Civil, você vai estar trabalhando no órgão de expediente. Tu vai estar exercendo a sua função ali, por exemplo, em uma delegacia. E delegacia executa as suas competências. Delegacia não é órgão técnico. Delegacia não é órgão diretamente vinculado ao poder central. Delegacia é um órgão de mera o quê? Execução da atividade administrativa. Beleza? Então, dá aquela fotografada aqui. Não dá, é muito grande aqui. A Luísa fica doida. Então, quanto à posição estatal, a gente tem os órgãos independentes, a gente tem os órgãos autônomos, a gente tem os órgãos superiores e os órgãos subalternos. Volta pra cá, vem com o cabeçudinho aqui no cantinho. Eu chego aqui no cantinho, eu lembro de quem, gente? De quem eu lembro? Deixa isso pra lá, morre esse assunto aí. Vamos seguir esse jogo aqui. Eu fico de perfil, pareço o Luciano Huck. Vamos seguir o jogo aqui, vamos lá.
Quanto à estrutura, eu tenho um órgão simples. Opa, eu tenho um órgão só ali dentro daquela estrutura bonita. E eu tenho um órgão composto, ou seja, um órgão que dentro da sua composição eu tenho vários outros órgãos, várias ramificações. Eu tenho um órgão simples, é só um órgão ali, beleza? E quanto à estrutura, eu tenho um órgão composto, onde dentro da estrutura de um órgão da administração, eu tenho várias ramificações. Perfeito? Tranquilo? E a gente tem a classificação quanto à atuação funcional. Aqui, a gente não está preocupado com a estrutura, mas mais relacionada à decisão que vai ser prolatada ali naqueles órgãos, ao poder decisório ali, da representatividade decisória ali daqueles órgãos. Vamos pensar. Quando eu tenho uma atuação funcional, quanto à classificação de órgão, quanto à atuação funcional, e eu classifico um órgão singular, eu estou dizendo que a capacidade decisória daquele órgão vai estar na mão de um representante só. É uma pessoa que decide pelo órgão, é uma pessoa que representa efetivamente ali aquele órgão. Agora, eu tenho também a figura de órgãos o quê? Colegiados, Vini. Ó, pensa comigo, o chefe do Poder Executivo. Teoricamente, ele é o representante ali, ele é a pessoa que vai representar ali o presidente da República, que vai representar a presidência da República. Consegue fechar? Então, quanto à atuação funcional, é um órgão singular. Agora, para e pensa comigo. Supremo Tribunal Federal. Diversas decisões ali do STF são decisões o quê? Colegiadas. Diversos órgãos da administração vão ter decisões de caráter colegiados, não vão ser decisões unipessoais. Consegue fechar? Então, ó, a gente tem a classificação quanto ao posicionamento, a gente tem a classificação quanto à estrutura e a gente tem a classificação quanto à atuação funcional. Fotografe isso na sua mente, deixa guardado no coração e a gente segue o jogo. Perfeito? Então, a gente vai partir para um próximo bloco. A gente falou da administração direta, falamos de órgão público, falamos da classificação dos órgãos públicos. O nosso módulo está tomando um formato gostoso, um formato legal, e é importante a gente seguir o jogo, e partir para a administração indireta, meu amigo. A administração indireta é muita coisa, muito assunto para falar, e a gente vai definir quem é estatutário, quem é seletista, quem é pessoa jurídica de direito público, quem é pessoa jurídica de direito privado. A gente vai falar como é que faz para ingressar. Precisa fazer concurso? Claro que precisa. Tudo isso a partir do próximo bloco, onde a gente vai falar da administração indireta. Beijo grande, cansou, descansa, não desiste. Guarda no coração. Valeu!